Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Graça e paz, irmãos. Bom dia! Bom dia! Prazer estar com você aqui nessa manhã. Você está feliz? Diga amém. Glória a Deus. Toma o seu assento. Toma o seu assento. Quero ler um texto para você aqui, que está em Deuteronômio, capítulo de número 26, verso de número 1 e 2. Deuteronômio 26, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, ó: Será, pois, que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que colheres da tua terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o teu nome. Sabe, irmãos, tem muita gente na igreja, muita gente que eu falo, muita gente mesmo, que diz assim: pastor, eu vejo o dízimo, vejo a oferta, como que dá a primícia? A primícia é algo que está antes da lei, que está lá em Gênesis, é um princípio estabelecido, é um princípio de dar a Deus as primeiras coisas. Eu já vi pastores dizer que as primícias são os dízimos, mas não é, porque a Bíblia fala de oferta, a Bíblia fala de dízimos, e a Bíblia fala de primícias. Então primícias é primícias, dízimo é dízimo. E aí as pessoas falam assim: mas pastor, a gente já dá oferta, já dá dízimo e dá primícia. Você precisa entender que o dízimo, de certa forma, ele aponta para a obediência. A oferta aponta, de certa forma, para a fé. Quem tem fé aqui, diga amém. Infelizmente, vocês dizem que têm fé, mas vocês não têm. Ou a maioria de nós não temos. Quando o assunto é finanças. Pergunta por quê? Porque a nossa fé, ela deveria ser, ela deveria extrapolar a nossa obediência. Ou seja, tem muita gente que é obediente a Deus no dízimo, mas quando é a oferta, ele dá pouco. Para você ter uma ideia, a nossa igreja, e olha que a nossa igreja é fora do padrão. A nossa igreja, a entradas de ofertas é mais ou menos 30% do que entra de dízimo. Então o nosso povo é obediente, mas não demonstra a sua fé através das ofertas. Então, se eu tenho fé, as minhas ofertas deveriam abundar aquilo que é simplesmente, vamos dizer assim, algo obrigatório que eu teria que dar, o de obediência, que é o dízimo. E as primícias, pastor? 3%. 3%, vamos dizer assim. Mas aí você vai ver Caim dando uma oferta de primícia, você vai ver Abel primiciando, você vai ver na lei as primícias, você vai ver lá Salomão falando em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as tuas primícias. Você vai ver Paulo dizendo que se as primícias são santas, todo o resto é santo. Então a primícia, ela santifica. Como que o senhor fala isso, pastor? Pela maior oferta de primícia da Bíblia. A maior oferta de primícia da Bíblia chama-se Jesus Cristo. Então Jesus é uma oferta de primícia, e quando ele é recebido pelo Pai, quando o Deus recebe a oferta de primícia, e você
aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se torna santo, porque a primícia santifica. Então, eu sou santo. Quem é santo aí, diga amém. Você é santo. Agora, o seu processo de vida chama-se andar em santidade. Você precisa cada dia mais se santificar, andar em santidade. Agora, quando eu aceito Cristo, eu já sou santo, eu me torno justo, porque a oferta que Deus deu, de uma vez por todas, você precisa entender isso nessa manhã. Diga assim comigo: eu não sou pecador. Fala de novo, com convicção. Você não está com convicção, né? Quem aqui peca? Diga amém. Amém. Todos nós pecamos. A Bíblia diz isso. Mas nós não somos mais pecadores. Nós somos santos. E o que a Bíblia diz? Sede santos, como eu sou santo. A Bíblia diz em Hebreus: seguis a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Esse santificação não está falando de um processo de você não pecar, porque se você pecasse, você não vai ver Deus. Então, querido, nós precisamos entender que quando Deus diz para o povo assim, ó: quando vocês entrarem na terra, quando vocês possuírem aquilo que eu te der, separe as primícias num cesto. Por que ele fala num cesto? Porque naquela época não havia dinheiro, e era moeda de troca, era mercadoria. Então o povo recolhia, para o judeu, presta atenção, para o judeu, quando ele planta algo, quando aquilo começa a amadurecer, ele vai lá, colhe as primeiras colheitas e levava para o sacerdote. O sacerdote comia, o sumo sacerdote comia aquilo e abençoava. Então, o judeu tinha convicção agora de que ele teria uma colheita plena, uma colheita completa. Por quê? Porque ele santificou o seu campo através da sua primícia. Você está aí, irmão? Ah, pastor, mas hoje existe dinheiro, cartão de crédito. Como é a minha primícia? Para você ter uma ideia, tem gente que acha que a primícia é um dia de trabalho, porque hoje a nossa colheita, ela não é anual como a do judeu. Hoje a nossa colheita, ela é mensal. Então, o que eu quero te pedir em nome de Jesus? Vá para o instituto aprender Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos buscar nos textos juntos. Porque depois de Cristo não tem mais lei. Mas a lei não foi abolida. Pelo contrário, Jesus cumpre a lei e eleva o padrão. Então, era muito mais fácil não matar na lei. Era muito mais fácil não adulterar na lei. Então, na lei era muito mais fácil ser cristão do que hoje. Ah, pastor, eu não vivo mais debaixo da lei. Poxa, era só guardar o sábado. Nós somos cristãos hoje, não conseguimos guardar o domingo, que é o primeiro dia da semana para dar em consagração a Cristo. Tem gente que vem no culto, não estou falando de vocês, estou falando de outra igreja. Tem gente que vem no culto de domingo pela manhã porque ele quer aproveitar o dia dele. Então domingo não é o seu dia, domingo é o dia do Senhor. Então automaticamente, se pudesse, você poderia passar o dia inteiro na igreja. Ah, pastor, mas eu trabalho a semana inteira, é um problema seu. Não é? Então, como a nossa colheita ela é mensal, você recebe mensal, ou semanal, quinzenal, sei lá como, ou anual, você separa o primeiro dia de trabalho, e você dá isso como honra ao Senhor. Então a primícia é honra, a oferta é fé, e o dízimo é obediência. Então você ganha R$1.000 por mês, pastor. Quanto que é o meu dízimo? 100. Quanto que é a minha oferta? Vamos dar um exemplo, deveria ser 120, maior do que seus dízimos. E a minha primícia? Sua primícia é 30, se você pegar 1.000 e divide por
30 dá 33,33, 33, 33, 33, 33. Ou você dá 35 ou dá 30, sei lá, faz do jeito que você quiser, mas o que eu preciso que você entenda é que, pastor, mas então Deus quer muito, né? Não, Deus não quer muito não, porque no Antigo Testamento, na lei, se você ofendesse seu irmão, além de pedir perdão, você tinha que ir lá e dar uma oferta. Na lei tinha oferta de primícia, tinha dízimo, tinha oferta disso, oferta pelo pecado. Na lei tinha oferta para tudo quanto é coisa. E diga-se de passagem que na lei até o miserável não podia, sabe, vou dar só um exemplo, não menosprezando a profissão ou o que quer que seja. Até um mendigo que recolhe latinhas, que ele, quando ele fosse no templo, ele tinha que dar uma oferta. Ele não podia chegar na igreja sem oferta. Agora nós hoje não conseguimos tirar um dia da semana para o Senhor. Nós não conseguimos ofertar, dizimar e primiciar. Nós temos capacidade de chegar diante de Deus, fazer um culto, sabe, ir embora sem entregar uma oferta. Eu não estou aqui falando para você ofertar, não é isso. Só estou te ensinando a palavra. Porque a minha função é te ensinar. Você vem na presença de Deus, você levanta as mãos, você adora, e aí na hora da oferta, você comparece diante do Senhor de mãos vazias. Davi falou assim, eu não vou comparecer diante de mão vazia. E Davi disse mais, eu não vou dar a Deus algo que não me custe nada. E eu quero, para encerrar, fazer uma pergunta para você. Você sabe qual foi a maior oferta da Bíblia? Tirando Jesus, lógico. A maior oferta da Bíblia. Alguém sabe quem foi que deu? Alguém sabe? Salomão? Não. A viúva. Jesus disse que a maior de todas as ofertas, está escrito na Bíblia, a maior de todas as ofertas, quem deu foi a viúva. E o que era uma viúva no Antigo Testamento? Uma viúva era alguém que era viúva, não tinha marido, só que ela também não tinha filhos, ela também não tinha mais ninguém que cuidasse dela, ninguém. É por isso que se a dona Marlene hoje, se Deus recolher o irmão Mateus, recolher a Marlene, a Dani, recolher a outra filha, recolher todo mundo e ficar só ela, a igreja é obrigada a cuidar dela. A igreja é obrigada a cuidar dela. Aí vamos supor que o Anderson e a Josi também o Senhor recolhe. E recolhe também o Abner. E fica só... Fica só a Tayla. A igreja, o pastor Daniel é obrigado a pegar ela, levar para casa e cuidar dela. Porque está na Bíblia. Que a Bíblia tem que cuidar do órfão e da viúva. Você está aí, irmãos? Então a maior oferta da Bíblia, Salomão ofereceu na segunda oferta 122 mil holocaustos. Imagine 122 mil animais sendo mortos num churrasco no mesmo dia. Haja carne. Mas aquela viúva foi e depositou as moedas. Aí tem gente que fala assim, para Deus até uma moedinha serve. Não. Jesus fala por que ela deu a maior oferta. Porque ela não tinha ninguém por ela, mas ela vai e coloca tudo que ela tem. Tudo. Aquela mulher praticamente voltou para casa e falou assim, agora eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. A minha vida agora está na mão do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender esses conceitos. Nós precisamos entender esses conceitos de salvação, sabe, de arrebatamento da igreja, de batismo. Nós precisamos entender esses conceitos de, sabe, de reino. Para isso você precisa fazer o quê? Você tem que ir para o instituto estudar a Bíblia. Você tem que ir para o instituto estudar a Bíblia. Para você parar com essas perguntas. Tem gente que me fala assim, pastor, é pecado beber? É claro que não é pecado beber, irmãos. Você pode beber quanta cerveja você quiser,
quantos litros de velho barreiro você quiser. Aliás, esse dia faz tempo que eu não vejo um velho barreiro. Ontem eu vi um velho barreiro na encruzilhada. Então assim, você pode beber velho barreiro para fazer o que você quiser. O que você não pode? Você não pode querer fazer essas coisas e reinar com Cristo. Aí você não pode. Aí você não pode. Então, essas perguntas, pastor, tem gente que me fala assim, pastor, eu sou amaziado, posso batizar? Não, tem que ler Bíblia. Pastor, eu separei do meu marido, posso casar de novo? Vamos ler Bíblia, vamos estudar. Pastor, eu vou morar no céu. Eu vejo alguns pastores que vêm pregar aqui e dizem assim, quantos de vocês querem morar no céu? Aí eu olho para a igreja e digo, quem falou que você vai morar no céu, irmão? Quem falou para você que você vai morar no céu? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que você vai morar no céu. Mostra para mim na Bíblia que você vai morar no céu. Aí eu vou me convencer disso. Quem quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Senhor, pode recolher o teu filho. Deixa a esposa viúva. Cadê a esposa? Você quer ficar viúva, irmã? Não? Mas ele quer ir para o céu. Você não vai para o céu, irmão. Te ensinaram errado naquela revistinha. Ah, pastor, é palavra de oferta, né? Já foi a palavra de oferta. Mas só para encerrar, se você for para o céu hoje, você vai para o primeiro, para o segundo ou para o terceiro céu? Para o primeiro? Errou. Vai para o instituto, varão. Estou falando para você. Você vai para o terceiro céu. Ah, pastor, mas tem 3 céus na Bíblia? Tem. Aí você quer ser crente, quer ser cristão e aí chega um testemunho de Jeová na sua porta no domingo de manhã, bate lá, te acorda, senta, mostra a revistinha para você, aí você fala assim, aí ele fala lá na revistinha que você vai morar na terra, aí você começa a debater com ele, não, nós vamos morar aí no céu. Aí você vem na igreja, o pastor fala que você vai morar na terra. Aí você fala assim, então o testemunho de Jeová estava certo. Vou para testemunho de Jeová. Aí você está errado. Porque não é só uma doutrina. Sabe, querido? Então entenda que dízimos é fé, aliás, dízimos é obediência, oferta é fé e primícias são honras. Deus não está preocupado com o que você ganha ou com o que você tem, porque a Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. O que Deus quer, pastor? Deus só quer a sua fidelidade. Deus quer que você entenda que é Ele que é o seu provedor. Tem que pedir. Posso ouvir um amém?